Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia da palavra deste domingo convida cada um de nós, seus seguidores, a descobrirem a loucura da cruz e apresenta dois exemplos na liturgia de hoje, através da vida de Jeremias e Pedro. Todos nós temos as cruzes, crucifixos nas nossas casas, mas muitas vezes nós não compreendemos o verdadeiro sentido da escolha que nós fazemos. Na primeira leitura, o profeta Jeremias descreve sua experiência da cruz. Seduzido pelo Senhor, ele colocou sua vida toda a serviço de Deus. E neste caminho, o que ele encontrou? Ele encontrou sofrimento, ele encontrou solidão, perseguição, e muitas vezes ele teve a tentação de largar tudo, mas não desistiu. Ele diz: senti dentro de mim um fogo ardente a me penetrar. Senti dentro de mim um fogo ardente a me penetrar. O profeta Jeremias está profundamente arrasado com crise pessoal provocada pela ingratidão que ele encontrou na missão que Deus o confiou. Ele deverá carregar a cruz da palavra profética, mas ele não desanima, movido por uma grande paixão por Deus. Isso tem que ser a experiência de todos os que acolhem a palavra do Senhor e vivem em coerência com os valores de Deus. E no Evangelho nós escutamos Jesus anunciando aos discípulos sua paixão, sua morte, sua cruz, e avisa a eles que a escolha dos seus discípulos e caminho dos seus discípulos é semelhante a essa. E os discípulos não compreendem.
Inclusive nós hoje não compreendemos isso, porque nós preferimos uma religião de sucesso, religião que domina os outros. E a escolha, o caminho que Jesus nos mostra, não tem nada disso. Pedro não concorda. Pedro começa a repreender Jesus. E Jesus rejeita energicamente as insinuações de Pedro e diz: afasta-se de mim, Satanás. Não pensas as coisas de Deus. E acrescenta: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Essa é a tentação de muitos de nós, quando somos perseguidos. Mas nós devemos compreender que o caminho de Jesus é o caminho de sofrimento, caminho que nos olhos do mundo traz muita ingratidão. E Jesus hoje mostra no Evangelho as condições para seguir. São duas condições. Primeiro, renunciar a si mesmo. Segundo, tomar a cruz. Renunciar a si mesmo significa renunciar tudo aquilo que não nos traz perto de Deus. Renunciar nosso egoísmo. Nós sofremos muito com egoísmo na sociedade e na família. Renunciar à autossuficiência para fazer da vida um dom a Deus e dom para os outros. Cristão não pode viver fechado em si próprio, preocupado apenas em concretizar os seus sonhos pessoal. Nós não podemos fazer na igreja tudo para minha salvação. O que adianta eu me preparar e deixar outros ao lado? Nossa vida é comunitária. Nós temos que deixar ao lado nossos sonhos pessoais, nossos projetos de riqueza, projetos de segurança, de bem-estar, de domínio, de êxito, de triunfo. O cristão deve fazer da sua vida um dom generoso a Deus e aos irmãos e irmãs. Só assim ele poderá ser de fato um verdadeiro discípulo de Jesus e integrar a comunidade do reino. Isso é renunciar a si mesmo. Aí a segunda condição, tomar a sua cruz. Cruz é a expressão de amor total, o amor radical que se dá até a nossa morte. Significa entregar da própria vida por amor. Tomar a sua cruz não é apenas suportar com paciência as cruzes que aparecem na nossa vida, dores, doenças, desgraças e muito mais. Mas cruz é a experiência máxima de amor de Cristo e é dar hoje a nossa vida para os mesmos ideais que Cristo viveu. E no final desta instrução, Jesus acrescenta 3 razões pelas quais nós devemos traçar a lógica da cruz. Primeiro, quem doa a vida não a perde, mas a ganha. Quem é capaz de dar a vida a Deus, aos irmãos, não se fracassa, mas ganha a vida eterna, vida verdadeira que Deus oferece a quem vive de acordo com suas propostas. Segundo, a vida deste mundo é passageira. Nós muitas vezes passamos vida toda construindo vida neste mundo que uma hora para outra acaba. Não devemos preocupar-nos em preservar a vida a qualquer custo. Devemos procurar encontrar já nesta terra essa vida definitiva que passa pelo amor total e pelo dom a Deus e aos outros. Terceiro, a recompensa final e a única coisa que nos restará. No final, no encontro final com Deus, receberemos a recompensa pelas opções que fizemos. Por isso, já nesta terra, nós devemos viver o céu fazendo o bem. Senão, após a nossa morte,
filhos vão lembrar uns anos, depois os netos, e eu acho que bisnetos nem vão lembrar de nós. Nossa vida é tão curta e passageira, ninguém vai lembrar de nós se nós não vivemos fazendo o bem para os outros. Por isso, no final, deixo essas perguntas. Como olhamos para a cruz na nossa vida? Olhamos cruz como castigo de Deus ou uma visita de Deus? Será que estamos conscientes que cruz foi um instrumento de salvação escolhido pelo próprio Deus para o seu Filho e para todos nós? Para Pedro e para os outros discípulos e também para nós, a cruz muitas vezes é um escândalo, enquanto para Jesus considera um escândalo fugir da cruz. Para nós, cruz é um escândalo, mas para Jesus, escândalo é fugir da cruz. O que significaria fugir da vontade do Pai, da missão que Ele lhe confiou para a nossa salvação? E hoje também celebramos o Dia dos Ministérios Leigos. Neste domingo, a igreja louva e recorda a vocação de tantos e tantos homens e mulheres que dedicam incansavelmente na construção do reino de Deus. Para todos vocês, leigos, que cuidam desta comunidade, que são lideranças, que têm vocação de fazer o Evangelho acontecer nesta terra, a gratidão da igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.